Jacob Felipe é o clamor da meia-noite, a voz que clama à meia-noite. Assim como João Batista era a voz que clamava no deserto. Quando o senhor disse que aí em Mateus 25:6 não tem o nome do profeta Jacob Felipe, lá de acordo com Isaías 61, versículo 2, lá tinha o nome de Jesus? Todas as profecias de Isaías referente a Jesus, lá tinha o nome de Jesus, senhor Rodrigo? As referências que o senhor citou lá atrás, Gênesis 3:15, Gênesis 12, Gênesis 49:10, e todas as referências que o senhor citou e eu poderia citar aqui, lá tem o nome de Jesus, senhor Rodrigo? Lá não tem. Os salmos de Davi, os cânticos de Davi, senhor Rodrigo, que falava sobre Jesus, tinha o nome de Jesus? Se eu lhe perguntar, Isaías 40, versículo 3, não é João Batista? É João Batista. O nome João Batista está escrito lá, senhor Rodrigo? Se eu lhe perguntar, Malaquias 3, versículo 1, não é João Batista, senhor Rodrigo? É sim, mas lá tem o nome João Batista? Isaías 49:6 não é o ministério de Paulo? O senhor vai negar que não é? Mas lá tem o nome Paulo escrito literalmente? Rodrigo, veja que o senhor não leu a sua Bíblia direito, mas o senhor está aqui para enfrentar o único profeta de Deus que está na terra hoje. Mas o senhor falou sobre o fundamento. Qual fundamento o senhor está falando? O fundamento de Efésios 2:20 ou o fundamento de 1 Coríntios 3, 10 e 11? Porque Paulo disse, vós fostes edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas em 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, ele diz, eu como sábio arquiteto, eu coloco o fundamento. Qual é o fundamento que o senhor está falando? Então, João 6, versículo 40, senhor Rodrigo, Jesus disse, aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. Você disse que o Filho é Jesus. Eu sei que o senhor crê que o Filho é Jesus, mas e vê ele, o senhor já viu? João 6, versículo 40, Jesus disse, aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. O senhor já viu Jesus? Eu sei que Maria Madalena viu Jesus e creu nele, o Filho Jesus. Eu sei que Pedro, Tiago, João, Zaqueu, o ladrão da cruz, a mulher samaritana, eu sei que todos aqueles em Israel do tempo de Jesus, senhor Rodrigo, eles viram o Filho que era Jesus e creu nele. Mas quanto ao senhor? O senhor já viu? O senhor não viu. E quando o senhor diz que todos aqueles que crê e confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos será salvo, nesse caso, essas milhões, para não dizer bilhões de pessoas, que estão dentro desse cristianismo diabólico e satânico, que é composto pelas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brandamistas, todo mundo será salvo. Porque todo mundo crê em Jesus e confessa que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Até os demônios creem em Jesus e confessam que ele ressuscitou. As prostitutas, os bêbados, os ladrões, os pedófilos, os políticos, os assassinos, os criminosos, todos eles confessam que Jesus Cristo é Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos. E vocês dizem que Jesus de Nazaré é a salvação. Nem mesmo a luz do mundo ele é. Jesus disse em João 5,35 que João Batista foi a luz do mundo no seu tempo. João foi a luz no seu tempo, e vocês se alegraram por um tempo em sua luz. João 5,35. Em João 9,5, Jesus diz, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, porque existe um tempo determinado. Em João 12, versículo 36, Jesus diz, enquanto a luz está aqui convosco, credes na luz para que vocês sejam filhos da luz. Agora, em Atos 13:47, Paulo deixa bem claro que Paulo, foi estabelecido para ser a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra, e não Jesus. Nós entramos agora no nosso segundo bloco. O Deltamar vai começar com a sua pergunta, pode ficar à vontade. Ok, muito obrigado. Eu vou então para a minha segunda pergunta, né? Eu havia perguntado sobre o evangelho. O senhor Rodrigo arrodeou, embromou e não respondeu. E qualquer pessoa, uma criancinha de 5, 6 anos de idade, que sabe o significado da palavra evangelho, sabe que a resposta de Rodrigo não existe, né? Porque evangelho é boas novas. Então, nesse mesmo sentido, porque um profeta vem trazer boas novas de salvação. Em cada geração, um profeta traz o evangelho de Deus para o seu tempo. Ele que é o possuidor da chave do céu. Ele que é o depositário da palavra de Deus. Ele é o legislador da palavra de Deus no seu tempo. É o profeta quem dá os mandamentos de Deus para a sua geração.
é o profeta que faz a humanidade conhecer Deus. Sim. 2 Crônicas 24, versículo 19. Deus envia os profetas para fazer a humanidade conhecer a Deus. Ninguém pode conhecer Deus sem os profetas. A minha pergunta está baseada aí. Eu vou perguntar para o senhor Rodrigo, de acordo à Bíblia, senhor Rodrigo, de acordo à Bíblia, e o senhor disse que Deus é o único Salvador, mas se o senhor acreditar na Santíssima Trindade, o Jesus veio fazer o quê? Ele é uma pessoa diferente. Mas vamos lá. De acordo à Bíblia, como que Deus salva na terra? Eu estou de acordo que Deus é o Salvador. Mas como que ele salva na terra? A pergunta é essa, o senhor pode responder. Entendeu a pergunta, Rodrigo? Sim. Então, você tem 5 minutos, pode ficar à vontade. A pergunta é, como é que Deus salva na terra? Primeiro, para nós entendermos isso aí, a questão da salvação, que é a questão da soteriologia, né? Nós temos que entender que a salvação não é um acidente de percurso, tá bom? Nós temos que entender que a salvação não é algo de um Deus desesperado, que a sua criatura que ele criou perfeita pecou, e essa sua criatura perfeita o lhe pegou de surpresa. Não. Nós temos que entender que o plano da salvação ele foi elaborado até antes que o homem fosse criado. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que Adão pudesse pecar, o plano da salvação já estava concreto por Deus. Tá bom? Foi Deus que concretizou. Deus criou o homem sabendo que ele poderia pecar, tá bom? Deus lhe deu a posição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem resolveu escolher da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecar, em vez de ter vida e viver eternamente. Então, nobre Detmar, o plano da salvação não é um ato de Deus desesperado. É um ato que Deus considerou ao homem. Quando o homem pecou, Deus o chamou para perto dele. Onde está Adão? Veja Deus chamando já o homem para reconciliação. Aí nós vamos ver as 4 quedas do homem. O homem caiu quando matou no primeiro homicídio, o homem caiu. Aí a terra passou a não dar mais 100% do seu fruto. O homem caiu novamente na Torre de Babel. Aí o homem vai caindo. Tem uma série, até Deus dizer, o meu espírito não contenderá mais com o homem. Aí Deus retira o seu espírito do homem. Aí Joel começa a profetizar que nos últimos dias receberia do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizaria. Então, em Cristo Jesus, quando ele faz expiação pelos nossos pecados na cruz do Calvário, dá-se início, tá, apóstolo Detmar? Uma nova aliança, não feita na pedra, não feita no monte, não de lei, mas uma nova aliança feita com a igreja, tá bom? E esta igreja, com o fundamento dos apóstolos, tá bom? Que enviou Paulo, foi a igreja que enviou Paulo em nome de Jesus. Foi Jesus que disse, separai a Barnabé para a obra que eu tenho dito. É o Espírito Santo que manda a separação através dessa igreja. Agora, vamos só fazer alguma citação. A salvação foi planejada por Deus, Apocalipse 13:8. 1 Pedro 1, 18 e 20. O Filho consumou. 1 de João 19:30. Hebreus 5:9. E o Espírito Santo aplica ao pecador. João 3:5, Timóteo 3:5, Romanos 8:2. Tudo, Detmar, não é por obras para que eu me glorie, não é pelo que eu posso fazer, é pelo que ele fez, tá bom? Está em Efésios capítulo 2:8. Salvação é gratuita, é um dom de Deus, não existe nada que eu possa comprar, não é pelas minhas obras. Nobres telespectadores que nos ouvem, não precisa mais subir escada de joelho, não precisa mais acender vela preta, vela vermelha, vela branca,
nove telespectadores que nos ouvem. Não precisa mais sangue de galinha preta, sangue de bode, sangue de urucutu. A salvação não é em nome de Cacô Felipe, a salvação não é em nome de Madre Teresa de Calcutá, a salvação não é em nome de Maomé, em nome de Buda, a salvação não é em nome de Allan Kardec, a salvação não é em nome de John Wesley, não é em nome de Pastor José Wellington, a salvação não é em nome de Rodrigo, a salvação não é em nome de ninguém. A salvação é única e exclusivamente em nome de Jesus. A gente vamos ver isso em Romanos. Romanos trata tudinho disso daqui. Romanos, livro de Romanos, diz assim, ó, servo de Senhor Jesus Cristo, amado para apóstolo separado, porque não envergonha o evangelho. Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse Senhor aqui que Paulo diz que se eu invocar o nome dele, não é Cacô Felipe, não, tá? Porque aqui é Jesus Cristo. Eu invoco o nome de Senhor Jesus Cristo para ser salvo, não o nome de Cacô Felipe. Apóstolo Deltamar, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fica à vontade, pode começar. Ok, muito obrigado. Então, eu vou responder alguns questionamentos do senhor Rodrigo, né? Ele disse aí, Mateus 25:6, eu já vou para os seus argumentos dessa questão, senhor Rodrigo. O senhor disse que não é Cacô Felipe, né? Cacô Felipe é o clamor da meia-noite, a voz que clama à meia-noite. Assim como João Batista era a voz que clamava no deserto. O clamor da meia-noite é uma mensagem, assim como a voz do deserto era uma mensagem. João Batista despertou os filhos de Deus lá no seu tempo, de acordo com Isaías 40, versículo 3. Hoje aqui, esta voz é o ministério do profeta Cacô Felipe, que acorda os filhos de Deus que estavam dormindo dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. E quando o senhor disse que aí em Mateus 25:6 não tem o nome do profeta Cacô Felipe, eu poderia perguntar, eu sei, o senhor não vai responder, mas vou perguntar de forma retórica. Lá de acordo com Isaías 61, versículo 2, lá tinha o nome de Jesus? Todas as profecias de Isaías referente a Jesus, lá tinha o nome de Jesus, senhor Rodrigo? As referências que o senhor citou lá atrás, Gênesis 3:15, Gênesis 12, Gênesis 49, 10, e todas as referências que o senhor citou, e eu poderia citar aqui, lá tem o nome de Jesus, senhor Rodrigo? Lá não tem. Se você tivesse no ano 33, você ia dizer assim, Jesus, essas profecias que você está dizendo que é o seu ministério não tem o seu nome. Isso aí não tem nada a ver com você. Os salmos de Davi, os cânticos de Davi, senhor Rodrigo, que falava sobre Jesus, tinha o nome de Jesus, porque Jesus disse, eu vim cumprir tudo o que os profetas falaram sobre mim. Os salmos de Davi também falavam sobre Jesus. Se eu lhe perguntar, Isaías 40, versículo 3, não é João Batista? É João Batista. O nome João Batista está escrito lá, senhor Rodrigo? Se eu lhe perguntar, Malaquias 3, versículo 1, não é João Batista, senhor Rodrigo? É sim, mas lá tem o nome João Batista? Isaías 49:6 não é o ministério de Paulo? O senhor vai negar que não é? Mas lá tem o nome Paulo escrito literalmente? Senhor Rodrigo, veja que o senhor não leu a sua Bíblia direito, mas o senhor está aqui para enfrentar o único profeta de Deus que está na terra hoje. Eu quero dizer ao senhor e todos aqueles que estão nos assistindo que o clamor da meia-noite não tem adversário. Mas vamos lá. Quero dizer que o senhor não respondeu de acordo à Bíblia. O senhor deu uma explicação de acordo à sua compreensão. Quando Deus vai salvar sobre a terra, Deus envia um profeta. E para salvar no tempo do dilúvio, ele não enviou Bíblia, não enviou sacerdotes, não enviou igrejas, mas ele enviou um profeta chamado Noé. Para salvar no tempo do Egito, ele enviou Moisés. Para salvar no tempo de Elias, ele enviou Elias. Ninguém poderia ser salvo no tempo de Acabe, da rainha Jezabel, a não ser que acreditasse na mensagem de Elias. Ninguém poderia ser salvo no tempo da deportação para a Babilônia, a não ser pela mensagem de Jeremias. Ninguém poderia ser salvo no ano 33, senhor Kleber, a não ser pela mensagem de Jesus de Nazaré. Aí sim, é o tempo de Jesus de Nazaré. Mas o tempo de Noé não é o tempo de Jesus de Nazaré. Cada profeta teve o seu tempo, o seu ministério, e Jesus teve o seu tempo, 3 anos e meio sobre a terra. E ele cumpriu o seu ministério, que era 2. O primeiro, redimir a humanidade com seu sacrifício na cruz. E o segundo, ele tinha um ministério profético para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Juízes capítulo 3, versículo 9. O povo de Israel clamou a Jeová por um Salvador. E Deus enviou-lhes Jesus? Não, foi enviado um homem chamado Otaniel. No versículo 15, eles novamente clamam por um Salvador. E quem foi enviado lá, senhor Rodrigo? Foi enviado um outro homem, um outro profeta para salvá-los. A Bíblia chama-os de Salvador. Como eu citei,
Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz que Jeová envia os profetas para fazer o povo conhecer a Jeová, conhecer a Deus. Segunda Crônicas 20, manda acreditar em Deus e também manda acreditar nos seus profetas. Agora, depois de Jesus, um outro homem se levanta por volta do ano 53, era Paulo. Quem poderia ser salvo entre as nações, a não ser que ele acreditasse na mensagem de Paulo? E Paulo disse, em Romanos 2,16, que quando Deus viesse julgar os segredos dos homens, eles seriam julgados de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Cada profeta mensageiro foi a salvação de Deus no seu tempo. Eu vou fazer depois uma outra pergunta ao senhor. Eu quero ver se o senhor vai responder. Se o senhor não quiser responder, pode dizer, eu não vou responder, eu não sei responder, me recuso a responder. Mas o senhor falou sobre o fundamento. Qual fundamento o senhor está falando? O fundamento de Efésios 2:20 ou o fundamento de 1 Coríntios 3, 10 e 11? Porque Paulo disse, vós fostes edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas em 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, ele diz, eu, como sábio arquiteto, eu coloco o fundamento. Qual é o fundamento que o senhor está falando? Ok. Rodrigo Lopes, você tem aí 3 minutos para fazer a sua pergunta. Fica à vontade. Bom, só para te deixando aí, tá? O fundamento dos antigos eram os profetas, tá bom? Os antigos. Eles profetizavam, levando a mensagem de Deus para a nação. Hoje, o representante de Jesus Cristo na Terra é o corpo de Cristo, tá bom? Não é os profetas. Não existe mais isso daí, eu, o profeta, tá bom? Não existe mais isso, eu, o profeta. Sim, existe o dom de profecia dentro da igreja, mas todos podem profetizar. Paulo vai dizer isso daí. Queria eu que vós profetizais, todos profetizais. Aquele que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Paulo vai deixar isso bem claro aí. Porque quando nós vamos aqui, a gente estamos aqui para tratar sobre o meio de salvação de Cancún Filipe, quando nós vamos para Atos, capítulo 4, verso 2, o escritor que escreve Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, em nenhum outro a salvação. Jesus Cristo já tinha morrido, tá? Jesus Cristo já tinha morrido e ele continua salvando. Jesus Cristo, vou repetir, Jesus Cristo já tinha morrido e ele continua salvando. Em Atos, capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Não existe outro nome a ser dado para a gente ser salvo, tá? Vou repetir, não é em nome de Cancún Filipe, é em nome de Jesus Cristo a salvação. Quando Lucas escreveu esse texto, ele quis transmitir ali, meu nome, que a salvação é unicamente escrita e dedicada a Jesus Cristo, tá bom? Em Romanos 10:9 vai dizer, porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, se em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ué, eu não vejo aqui, se eu confessar Cancún Filipe, eu não vejo aqui dizer que Cancún Filipe é Senhor. Eu não vejo aqui dizer que Cancún Filipe ele é um cordeiro sem mancha, igual dizia que tinha que ser para fazer expiação pelos pecados, ou vai negar também o cordeiro sem mancha que fazia expiação pelos pecados. Eu não vejo isso aqui, não. Ok, eu só não entendi. A pergunta é o quê? Qual que é a pergunta? Eu não consegui compreender a pergunta que você fez. Você fez uma réplica, é isso? Uma tréplica na sua pergunta? A pergunta foi, eu não consigo ver aqui onde Cancún Filipe ele se encaixa sobre expiação pelos pecados. Porque diz que tinha que ser um cordeiro sem mancha e Cancún Filipe, ele tem pecado. Como pode um cordeiro manchado salvar quem é manchado?
Eu vou ter que descontar aí um minuto do seu tempo, porque você perguntou, na verdade, agora, né? Porque não deu para entender isso, não. Você entendeu a pergunta, apóstolo Deltamar? Não, eu não entendi. Então, Ele pode repetir se ele quiser, né? fica à vontade, ô Rodrigo. Repita aí, porque ele ficou um pouco confuso mesmo. Como pode um cordeiro manchado, alguém que está sujo, querer limpar outra pessoa que está sujo? Como pode eu, sujo de lama, querer limpar outra pessoa? Responde para mim. Entendeu agora? Eu vou responder, né? Tá bom. 5 minutos. Fica à vontade. Senhor Cleber, ou melhor, senhor Rodrigo, me responda uma coisa, de forma direta, se o senhor quiser, claro. Me responda apenas sim ou não. Quem é o Filho? É Jesus? Sim ou não? Não irá responder, Sim, não é? Sim, Jesus é o Filho de Deus. E ele é Sim, Deus. Jesus. Ele é o Filho Sim, de Jesus. Deus como uma pessoa humana, hein? Não, é só Espírito, responder ele é sim Deus. ou não. Não. É só sim ou não. É pergunta direta. Aí você vai É só tirar sim de ou não. contexto. O senhor respondeu sim. Vamos lá. Eu perguntei. Quem é o Filho? É Jesus? O senhor disse sim. Então, nós estamos falando sobre salvação. Então, João 6, versículo 40, senhor Rodrigo, Jesus disse: aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Você disse que o Filho é Jesus. Eu sei que o senhor crê que o Filho é Jesus, mas e vê ele, o senhor já viu? Agora o senhor vai dizer: eu vejo pela fé. Essa é a resposta. Eu sei a resposta. Eu vejo pela fé. Eu ando pela fé. Eu caminho pela fé. Tudo é pela fé. Mas João 6, versículo 40, Jesus diz: aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. O senhor já viu Jesus? Eu sei que Maria Madalena viu Jesus e creu nele, o Filho Jesus. Eu sei que Pedro, Tiago, João, Zaqueu, o ladrão da cruz, a mulher samaritana, eu sei que todos aqueles em Israel do tempo de Jesus, senhor Rodrigo, eles viram o Filho que era Jesus e creu nele. Mas quanto ao senhor? O senhor já viu? O senhor não viu. E quanto todos essas 7 bilhões de pessoas que estão sobre a terra hoje já viram o Filho, se o Filho é Jesus? Você disse que o Filho é Jesus. Você já viu Jesus? Bem, o senhor não pode ter a vida eterna, senhor Rodrigo, porque o senhor não viu o Filho e o senhor morrerá e nunca verá o Filho. Aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Mas vamos lá, o senhor disse mais algumas coisas aí, eu gostaria de responder. O senhor fala sobre dom de profecia. Eu não estou falando de dom de profecia. Cacó Filipe é um profeta mensageiro. Tem dom de profecia, que é o menor. Tem o profeta menor, de Efésios 4:11, que é um ministério de profeta. E tem profeta mensageiro de Efésios, profeta mensageiro de Mateus 23, 34 e 35. Cacó Filipe é um profeta como Noé, como Moisés, como Elias, como Jeremias, como Paulo, como Jesus de Nazaré. Ele não é um homem que tem dom de profecia, o senhor Rodrigo. Mas vamos lá, o senhor também falou de Atos 4:12. O único nome dado, está certo, o nome dado é Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo nome de Jesus Cristo. E o que o senhor perguntou lá atrás, vou responder aqui. Cacó Filipe é salvo pelo nome de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo é para salvar Cacó Filipe também. Salvar a mim, salvar todos os seus filhos que estão sobre a terra. O senhor não pode dizer aqui, o senhor quis dizer. O senhor quis dizer, fazer uma afirmação aqui, como se nós pregasse que vamos ser salvos no nome de Cacó Filipe. Nós não pregamos isso, senhor Rodrigo, o senhor não pode dizer isso. Nós curamos as pessoas em nome de Jesus Cristo, expulsamos os demônios em nome de Jesus Cristo, nós batizamos em nome de Jesus Cristo, é pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos perdoados, é pelo nome de Jesus Cristo que nós seremos salvos. Você nunca viu nenhum dos seus apóstolos, discípulos e até mesmo o profeta dizer que temos que ser salvo ou pregar que a salvação é no nome de Cacó Filipe. O senhor não pode dizer isso aqui, porque isso é uma mentira. Nós pregamos a salvação em nome de Jesus Cristo, mas a pessoa enviada é o profeta Cacó Filipe. Era o nome de Jesus Cristo que salvava no tempo de Pedro, no tempo de Cornélio, mas o homem enviado, a pessoa enviada, o profeta enviado para Cornélio era Pedro. Era o nome de Jesus Cristo que salvava lá no tempo de Paulo, mas a pessoa enviada para o carcereiro foi Paulo. Era Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo que salvava em 1520, mas a pessoa levantada lá para salvar os filhos de Deus, no tempo do Papa Leão X, era um homem chamado Martinho Lutero. E quando o senhor diz que todos aqueles que crê e confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos será salvo,
Nesse caso, essas milhões, para não dizer bilhões de pessoas, que estão dentro desse cristianismo diabólico e satânico, que é composto pelas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, todo mundo será salvo, porque todo mundo crê em Jesus e confessa que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Até os demônios creem em Jesus e confessa que ele ressuscitou. As prostitutas, os bêbados, os ladrões, os pedófilos, os políticos, os assassinos, os criminosos, todos eles confessam que Jesus Cristo é Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos. Isso não é salvação, senhor Cléber. Isso era salvação lá no tempo de Paulo. As pessoas tinham que crer em Paulo. Era Paulo que disse essas palavras aí. Hoje, a salvação é reconhecer a Deus e aquele que Deus enviou. Hoje é o profeta Cacô Filipe. No ano 33 era Jesus, de acordo com João 17:3. Ok. Rodrigo, eu vou ter que te dar 4 minutos, tá? Porque você, de fato, fez uma tréplica, tá ok? Então vai ter, eu coloquei aqui 4 minutos, tá certo? Aí você pode começar, fica à vontade. Abre o seu som que tá fechado. Bom, o Dietmar, ele disse aí que a salvação, eles não dizem que a salvação é em nome de Cacô Filipe. Ronaldo Lima, por favor, roda o primeiro vídeo aí, por favor, com o nome do senhor. No vídeo de número 1. E depois o vídeo de número 2, por favor. O profeta Cacô Filipe é a salvação de Deus. Sim, e ninguém pode ser salvo hoje, a não ser pela mensagem do profeta Cacô Filipe. E memorizando. Agora o vídeo número 2, por favor. Eu vou pedir que você feche o seu áudio, porque dá eco quando eu vou colocar aqui. Não a Bíblia. Não a Bíblia. Ciclos. Será que Paulo, um profeta... Bom, não, ficou bem claro aí. Primeiro, no primeiro áudio ficou bem claro aí o Cacô Filipe aí, o próprio Dietmar dizendo que não existe salvação a não ser pelo profeta Cacô Filipe, né? Que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Está tomando o lugar de Jesus Cristo, porque nós não cremos que Jesus Cristo ele tenha uma verdade. Nós cremos que ele é a verdade. Nós não cremos que Jesus Cristo ele tenha vida. Nós cremos que Jesus Cristo ele é a vida. Então, e no segundo vídeo que ficou meio ruim aí, os apóstolos aí do Cacô Filipe, ele expressa aí a sua fala que o único livro de base nos dias de hoje, como doutrinação, como regra de fé, não é a Bíblia Sagrada. É o livro do profeta Cacô Filipe. Livro este aí que ele escreve o que quer, né? Livro este aí que ele rasga, tira a folha escritos quando ele quer. Que inspiração é essa? Que ele uma hora escreve, outra hora apaga. O texto que ele apagou do livro dele trata-se de o profeta Cacô Filipe. Ele tinha 7 milhões de reais dentro da casa dele e a igreja do profeta devendo 4 milhões. O que ele fez? Ele disse, não vou mexer nesse dinheiro aqui e vamos guardar aqui para nós, né? Aí, depois, entrou os ladrões na sua casa e roubou tudo. Aí eu gostaria de que o profeta aí me dissesse, que profeta é esse aí? Ele critica muito as igrejas aí, quando praticamente eles fazem pior, né? Fazem pior do que as igrejas. Aí eu também discordo de certa prática das igrejas. Mas nós não podemos julgá-las e colocá-las todas no mesmo patamar. Só que nós temos que entender aqui, todo que se considera seita, ele se diz unicista, né, e detentor da salvação. O profeta Cacô Filipe, ele diz que basicamente, nas religiões protestantes não tem salvação.
Então, basicamente, desde o primeiro século, desde a reforma da igreja, desde dos nossos pais, desde a patrística, aí ninguém foi salvo. Somente no ano 1990, aí agora me faz a memória, quando surgiu esse profeta, é que é um meio de salvação. Você tem, apóstolo Itamar, você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Pode começar, o tempo já vai aparecer na tela. Pode começar. Ok, obrigado. Então, a minha pergunta agora, como estamos falando sobre salvação, né? A salvação de Deus é um profeta. Deus é o Salvador, mas a salvação de Deus na terra é um profeta, né? É um profeta mensageiro. Isso é o que a Bíblia mostra, desde Gênesis até Malaquias. E depois, quando Deus continuou enviando seus profetas, geração em geração, ele envia a sua salvação, né? O seu porta-voz, que é o seu profeta. Mas a minha pergunta para o senhor Rodrigo é no sentido do ministério de Jesus e dos seus apóstolos, né? Há muitas profecias no Antigo Testamento para o ministério de Jesus. E está bem claro que Jesus teve 2 ministérios, como eu disse. O primeiro, ele veio como filho de Deus, e como filho de Deus, ele veio para redimir a humanidade. E ele teve um segundo ministério, que ele vem como filho do homem. Filho do homem é um profeta. Quer dizer que ele tinha uma mensagem profética para o povo de Israel. A pergunta está em torno do seu segundo ministério, senhor Rodrigo. A pergunta é: o ministério de Jesus Cristo e o ministério dos seus 12 apóstolos foi somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel ou foi para todas as nações da terra? Eu pergunto isto porque até nos dias de hoje você encontra protestantes, católicos, branamistas, evangélicos dizendo que vão ser salvos por Jesus. Que é Jesus que é a sua salvação. Que é Jesus que é a luz do mundo. Jesus que é isso, Jesus que é aquilo, tudo é Jesus. E eles podem dizer todas as coisas boas sobre Jesus. Está bem, mas a pergunta que deve responder, a pergunta que as pessoas devem responder antes de falar essas coisas é: o ministério profético de Jesus como filho do homem, o ministério dos seus 12 apóstolos, foi para somente as ovelhas perdidas da casa de Israel ou foi para todas as nações da terra? E ele é a salvação de Deus até hoje? Aí está a pergunta. Entendeu a pergunta, Rodrigo? Entendi. Então, você tem 5 minutos, pode ficar à vontade. Bom, Jesus, ele disse, ou melhor, João, ao escrever a sua carta, em João capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo o quanto recebeu, e deu o direito de serem chamados filho de Deus. Então, primeiro ele vem para a casa de Israel. Israel nega, não aceita o Messias, tá? E aí dá-se início o ministério de Jesus para outras pessoas, tá bom? É interessante a gente ver também que em João capítulo 5, verso 43, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebeis. Jesus está tratando aqui com Israel, que não recebeu. Então, quando a gente vamos olhar para a mulher samaritana, né? A mulher samaritana que fala com, ou melhor, não a mulher samaritana, a mulher cananeia, vai falar com Jesus ali, e Jesus vai dizer: olha, não é lícito tirar comida da boca e dar aos cães. Aí aquela mulher diz: mas até os cães compartilham da comida que cai da mesa dos seus servos. A mulher cananeia ali, ela é de uma origem diferente. Então Jesus está bem claro ali o tratamento que Jesus tinha para com os judeus e para com o tratamento que Jesus tinha para com os não judeus. Agora é interessante a gente ver também que Jesus ele é rejeitado pela casa de Israel em uma aliança que ele tinha feito com Israel. Ele tinha feito uma aliança com Israel, Israel o rejeita, e aí nasce-se que ele quebra essa parede da separação, conforme vai dizer Paulo, ele quebrou a parede da separação, essa parede que nos dividia,
não há mais diferença entre judeus, grego ou gentil. Ele quebrou essa parede e fez um novo povo. Que é esse povo? Esse povo é a igreja. É a igreja. Então, Cristo, o ministério de Cristo hoje, o representante de Jesus Cristo na Terra, hoje é a igreja que representa Cristo. É a igreja. Qualquer um que quiser ser salvo é mediante o nome de Jesus. Essa pessoa, mediante a salvação, quando ela aceita Jesus Cristo, essa pessoa passa a compor o corpo de Cristo. Aqui não estou tratando de uma igreja feita de pedra. Aqui não estou tratando de uma igreja feita de cimento. Estou tratando aqui de uma igreja espiritual. Paulo vai tratar isso, que há vários membros no corpo de Cristo. Paulo vai nos ensinar. Agora, tratando sobre o mediador, Jesus Cristo, em Colossenses 2, diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade composta em Cristo, ele é o cabeça totalmente. Quando a igreja disse, quando se reunires dois em meu nome, 2 ou 3 em meu nome, ali eu me faço presente, toda a divindade está presente ali dentro da igreja através de Cristo. Ele, como cabeça, ele tem corporalmente ali toda a divindade. A divindade está presente dentro da igreja, nobre de Antimã. Então, a gente temos que compreender isso daí. Eu já passo a palavra ao nobre de Antimã. Ok. O apóstolo Deltamar, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica, fica à vontade. Muito obrigado. Então, a pergunta para o senhor Rodrigo foi: se Jesus, como filho do homem, ministério profético, foi somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel ou para todas as nações da terra, e se o seu ministério profético nos alcança hoje, dado que as igrejas pregam que serão salvos por Jesus, né? Serão salvos por Jesus de Nazaré. Bem, mas vamos ver o que a Bíblia diz. E ele citou um texto aí muito conhecido, né? Está em Mateus 15, 24, quando uma grega procura Jesus para que ele libertasse a sua filha de um demônio. Não era para ela ser salva, simplesmente libertar ela de um demônio. Aí Jesus disse que ele não poderia pegar o pão, que é a mensagem que ele trouxe, dos filhos que eram judeus para dar para os cães, que eram os gentios, e os samaritanos. Pela humildade daquela mulher, Jesus liberta o seu filho, a sua filha, de um demônio. Depois os gregos vieram falar com Jesus. Jesus não atende os gregos. Por que Jesus não atende os gregos? E os gregos foram apelar para Filipe. Filipe, nós queremos ver Jesus. E Jesus não responde nada. Por quê? Porque não era o tempo dos gregos. Agora, quando Jesus dá ordem para os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, ele diz: ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrai pelo caminho dos gentios e nem dos samaritanos, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mesmo quando Jesus dá ordem, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, mandando os seus discípulos ir por todas as nações da terra, Jesus estava se referindo aos judeus, às 12 tribos de Israel, que estavam dispersas entre as nações da terra. E Deus via as 12 tribos como nações. Aí você vê que, quando os apóstolos são perseguidos, em Atos capítulo 11, versículo 19, senhor Rodrigo, eu poderia perguntar ao senhor, os apóstolos, em Atos 11, 19, quando eles foram dispersos por causa da perseguição que sobreveio sobre eles, por causa da morte de Estevão, eles iam de cidade em cidade, de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino dos céus a todas as nações da terra? O senhor sabe que não é, todo mundo sabe que não é, mas eles iam pregando o evangelho do reino dos céus, anunciando somente aos judeus. E quando Pedro vai escrever a sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz: Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capado, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. Pedro direciona a sua carta somente aos seus irmãos judeus, as 12 tribos de Israel, que estavam dispersas entre as nações. Se você pegar a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, e você vai encontrar o Tiago dizendo: Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Para quem Tiago escreveu? Para as 12 tribos de Israel que estavam na dispersão. Agora, de acordo com Mateus capítulo 16, versículo 14 ao 19, Jesus Cristo dá a chave do céu a Pedro. E tendo ele a chave do céu, ele abre a porta da salvação aos judeus em Atos capítulo 2. E depois abre a porta da salvação para os samaritanos em Atos capítulo 8.
e depois para Cornélio em Atos capítulo 10. E você não vê os apóstolos de Jesus Cristo pregando às nações. E para Pedro e a Cornélio, o Cornélio mandou mensageiros a Pedro, e Deus teve que dar visões, uma visão a Pedro, interpretar a visão para Pedro, e dizer que Pedro deveria ir batizar Cornélio. Mas quando Pedro faz isso, houve uma agitação em Jerusalém, e os apóstolos que estavam em Jerusalém mandou chamar Pedro, para que Pedro se explicasse o que ele tinha ido fazer para um homem das nações, Cornélio, sendo que o seu mestre Jesus tinha lhe dado ordem para não ir aos homens das nações. Agora, Jesus, senhor Rodrigo, e todos que estão assistindo, nem mesmo é a luz do mundo hoje. E você diz que Jesus de Nazaré é a salvação. Nem mesmo a luz do mundo ele é. Jesus disse em João 5,35 que João Batista foi a luz do mundo no seu tempo. João foi a luz no seu tempo. E vocês se alegraram por um tempo em sua luz. João 5,35. Em João 9,5, Jesus diz: enquanto eu estou convosco no mundo, viu, senhor Rodrigo? E todos que estão ouvindo a live, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, porque existe um tempo determinado. Em João 12, versículo 36, Jesus diz: enquanto a luz está aqui convosco, credes na luz, para que vocês sejam filhos da luz. Jesus novamente usa a palavra enquanto. Enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, em Atos 13:47, Paulo deixa bem claro que ele, Paulo, foi estabelecido para ser a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra, e não Jesus.